Olá, gente, eu sou Eliane Tusa e hoje nós vamos estar passando aqui um reforço sobre concordância verbal. Nós já temos aí no nosso canal Revista Tusa no YouTube, concordância nominal, regras de acentuação, as normas da última reforma ortográfica, depois você pode aí acessar. E estaremos passando várias aulas de reforço escolar aqui para abençoar a sua vida, a vida dos pais que se encontram enfrentando muitas dificuldades agora nessa pandemia, né? E também para o Enem, para preparar você para o mercado de trabalho. Enfim, hoje nós vamos estar falando sobre concordância verbal, né? O que ocorre entre o verbo e o sujeito de uma oração. O verbo, como regra geral, concorda com o sujeito em número e pessoa. Concorda de forma adequada. O verbo com seu sujeito é assumir a lógica perfeita da estrutura frasal em nossa língua, respeitando o padrão culto. Casos especiais de concordância verbal. A seguir estão os principais casos de concordância com suas eventuais necessidades, né? A norma de se observar. Vamos lá. 2.1. Quando for um coletivo, norma, o verbo no singular, né? Como uma única palavra. Na particularidade aqui, exemplificação. O pessoal aplaudia. Nesse caso, o verbo vai ficar no singular. Já um coletivo, mas pode haver uma silepse de número. O pessoal aplaudia o cantor entusiasticamente. Pediam que eles não saíssem de cena. Então, há ambos os casos aí, né? Agora, o coletivo, verbo no singular ou no plural, particularizado por complemento no plural. Um grupo de estudantes surgiram ou surgia na esquina. Ambos os casos aí são aceitos, né? A maioria, a maior parte, de grande número. No caso, essas expressões, o complemento no plural, o verbo no singular ou no plural. A maioria das mulheres aprecia ou apreciam as reformas. Agora, 2.5. A forma de tratamento, tipo Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, enfim, forma de tratamento. O verbo na terceira e segunda pessoa. Vossa Excelência ignora ou ignoram os desertos do povo. Ambos os casos são aceitos. 2.6. Mais de, menos de, perto de, cerca de. Estas expressões com um substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Mais de um galo cantou de madrugada. Menos de 100 pessoas estavam na passeata. Temos que ser rápido, né, gente? Por isso que eu já deixei bem exemplificado aí. O vídeo não pode ser muito longo, né? Você sabe, senão vocês não têm paciência para assistir. Sou eu que, foste tu que, seremos nós que. Com estas expressões, verbo ser, no caso, sou, mais o pronome pessoal, eu, mais o que, né? O verbo concorda com o pronome pessoal. Sou eu que digo. Pronome pessoal, eu, a verdade. Seremos nós que diremos a verdade. Bom, 2.8. Sou eu quem, foste tu quem, seremos nós quem. Com estas expressões, o verbo ser mais o pronome pessoal e mais o quem. Aí, no caso, vamos lá. Verbo concorda com o pronome pessoal ou fica na terceira pessoa do singular. Sou eu quem penso assim. Sou eu quem pensa assim. Somos nós quem pensamos assim ou somos nós quem pensa assim. Ou seja, ele concorda com o pronome pessoal ou fica na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele pode ficar no plural ou há casos que só no singular, né? Então, quem de nós, alguém dentre vós, quais de vós e vários dentre vós, etc. No 2.9, gente, que eu estou. Pronome indefinido ou interrogativo, mais preposição ou dentre, mais o pronome pessoal. Se o primeiro elemento estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se o primeiro elemento for plural, o verbo fica na terceira pessoa do plural, ou concordará com o pronome pessoal. Quem de nós viu a decisão da Copa?
alguém dentre nós será sorteado. Qual de nós viram ou vimos a decisão da Copa? Observe que aqui embaixo está quais, está no plural, em cima não, singular, né? Então, se estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa. Agora, se estiver no plural, é outra coisa, concorda com o pronome pessoal. Várias dentre vós serão ou sereis sorteadas. No 2.10, pronome relativo, antecedido da expressão uma das. Verbo ficará na terceira pessoa do singular ou do plural. O rapaz é um dos que mais impressiona ou impressionam as meninas da sala. 2.11, pronome relativo que, antecedido da expressão uma dá com ideia de seletividade. O verbo fica obrigatoriamente, aí neste caso, no singular. Aquele é um dos goleiros, né, que hoje estreará no Flamengo. 2.12, nomes próprios, locativos ou intitulativos de formas plurais, antecedidos de artigo plural ou não. Se precedido de artigo plural, o verbo irá para o plural. Não sendo assim, irá para o singular. Os Estados Unidos, o Estado de Israel. Aí, no caso, você vê, ser precedido de artigo no plural, os. Aí, no caso, o verbo foi para o plural. Agora, o Estado de Israel é diferente. Campos de Jordão acolhe bem os visitantes. Entendeu? Então, não sendo assim, fica no singular. Compreendido, gente? Tá bem explicadinho aí, né? Bem exemplificado. 2.13, composto. Antes do verbo vai para o plural. O goleiro e o atacante confundiram-se. No caso, é um composto, o goleiro e o atacante, né? Agora, olha outro exemplo de composto aí. Após o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Vocês observam que na primeira questão 2.13 foi depois do composto. Nesse caso aqui, está antes. O verbo concorda com o núcleo mais próximo, ou seja, está tendo uma atração. Confundiram-se o goleiro e o atacante. Confundiu-se o goleiro e o atacante. 2.15, composto por pronomes pessoais diferentes. Vários tipos de composto, gente. A primeira pessoa predomina sobre as demais. A segunda pessoa predomina sobre a terceira. O verbo concordará conforme a prioridade gramatical das pessoas. Exemplo, eu, tu e ele iremos à festa. Tu e ela saísteis. Hoje já se admite, né? Tu e ela saíram, já é aceito. Composto com núcleos ligados como com, nem, tanto, como, não, só, mas, também, etc. O fato expresso pelo verbo pode ser atribuído a todos os grupos ou apenas com o primeiro. Em função disso, o verbo irá para o plural ou para o singular. O homem com a mulher visitaram Lisboa. A viúva com o resto da família mudou-se. Nem o amor, nem o ódio move neste caso, né? Tanto um como o outro, desculpas ou desculpou ou desculpar. Ambos os casos aqui, singular ou plural, né? Em função disso, gente, o verbo irá para o plural ou singular. No caso, o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído a todos os núcleos ou apenas ao primeiro. No caso, ele, quando está atribuindo a todos, ele fica no plural. Quando só há um, ele no singular. 2.17, um e outro. Pode-se valorizar um elemento da locução ou dois. Em função disso, o verbo irá para o plural ou para o singular. Um e outro tinha razão. Um e outro tinham razão. Nesse caso, com essas expressões, ambas as coisas são aceitas, tanto no singular como no plural. Um ou outro, nenhum nem outro. Como a expressão substantivo ou adjetivo, o verbo fica normalmente no singular. Um e outro achará o caminho. Nenhum nem outro achará o caminho. Então,
Agora vamos para o 2.19, composto com núcleos ligados por ou. Conjunção indica exclusão ou sinonímia. No caso, ou, né, gente, é a conjunção, ou no caso, a sinonímia. Carol ou Daniela acabaram casando com o rapaz. A glotologia ou linguística cuida da linguagem humana. No caso aí, fica no singular, porque são núcleos ligados, né, por ou e representam uma sinonímia. É Carol ou Daniela. No 2.20, composto com núcleos ligados por ou, uma conjunção, porém indica a inclusão ou a antonímia. No caso, tristeza ou alegria, né? São antônimos, né, gente? Participam da vida. Aí, no caso, o verbo vai para o plural. Composto com núcleos ligados por ou, conjunção indica a retificação. O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Não sei qual foi o editor ou editores daquela revista. Ou, no caso, está retificando, né? É como se está fazendo uma correção. O editor ou editores não foram localizados. Então, está concordando com o núcleo mais próximo. 2.22. Com os verbos dar, bater e suar. Pode ou não haver um sujeito explícito, relógio, por exemplo. Verbo concorda com o sujeito explícito se não houver. O verbo concorda com a expressão das horas. Deram 6 horas da tarde. No caso, concordou com a expressão da hora, né, gente? O relógio deu 6 horas. Os relógios deram 1 hora. Deram 6 horas no relógio. Está bem compreendido, está bem explicado isso aí, né? Com o verbo ser. No geral, concorda facultativamente com o verbo ser. O verbo pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. O problema eram as dívidas. As causas eram um grande mistério. Com o verbo ser, 2.24, indicando hora, data ou distância. O verbo concorda com o predicativo. São 10 horas. Hoje são 7 de setembro. Hoje é dia 7. Preste atenção. Hoje são 7 de setembro. Agora, hoje é dia 7. O verbo concorda com o predicativo, quando indica a hora, data ou distância. 2.25, com o verbo ser, no caso, sujeito, isto, isso, tudo, quem, ou nada, aquilo, etc. Predicativo é substantivo no plural. Verbo normalmente concorda com o predicativo. Tudo são risos. Isso são modos. Quem eram aqueles homens? Eita, bem compreendido, está bem explicadinho, é muito fácil. 2.26. Eu estou dando essa aulinha bem mastigada aí, porque aí é só você parar o vídeo, você vai compreender perfeitamente, né? 2.26. Com o verbo ser. Participação de pronome pessoal, substantivo próprio, comum, concreto ou abstrato. Pronome pessoal tem precedência sobre o substantivo. O substantivo próprio tem precedência sobre o comum. O substantivo concreto tem precedência sobre o abstrato. A herdeira eras tu. Maria era as alegrias do rapaz. Minha paixão são os filmes de suspense. Gente, pronome pessoal tem precedência sobre o substantivo. Os pronomes pessoais é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Você já sabe. E substantivo, no caso Maria, né? Tem precedência sobre o comum, substantivo concreto, né? Substantivo concreto e precedência sobre os abstratos. No caso, substantivos abstratos, amor, paixão, ódio, enfim. Com o verbo ser, indicando medida, preço e peso. O verbo fica no singular. 30 quilos é muita coisa.
R$10 é quase nada. Passivo. Na voz passiva sintética, com o pronome apassivador, C, verbo transitivo direto. O verbo concorda com o sujeito paciente, que é um aparente objeto direto. Vendem-se casas. Podem-se escutar conselhos, ouviam-se rumores. 2.29, no caso indeterminado, com o pronome indeterminador do sujeito, C, verbo não é transitivo direto. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa ser de vendedores, vive-se bem no interior. Como o verbo haver, com o significado de existir, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Há muitos mistérios nessa história. Houve momentos de indecisão. Terceira pessoa do singular, né, gente? Com os verbos haver e fazer no 2.31. Indicando o tempo passado, os verbos são impessoais, não tem sujeito. Os verbos ficam na terceira pessoa do singular. Há 10 dias ela tem tido insônia. Já faz 3 noites que ela se foi. 2.32. Oracional com verbos chamados unipessoais, com vir, acontecer, bastar, etc. Os verbos ficam na terceira pessoa do singular. Muitos casos resta solucionar. Algumas respostas convém dar. É isso aí, gente. Está bem explicado. Você pode voltar o vídeo e ver todas essas regrinhas. Esse é apenas um reforço escolar, tá? Para abençoar a sua vida, ajudar você. Nós já temos aí concordância nominal, concordância verbal e também temos acentuação gráfica. Busca aí no nosso canal. Estaremos colocando depois os exercícios para você fazer um treinamento e você ficar craque. Ok, gente? Muito obrigada. Ajuda a gente aí a compartilhar, ok?